muito bem-vindo aqui, nessa próxima mesa, com essas figuras encantadoras da nossa literatura. Socorro e Lídia, Jorge. E saudar aqui meu amigo Ednei Silvestre, um beijo grande. É bom, sempre quando eu vejo Ednei, eu fico com vontade de voltar para minha terra, Ipanema, né? Que ele fotografa toda manhã, caminhando. Afonso Borges, um abraço. Bom, gente, o tema é bem sugestivo, né? De hoje, eu sou Tom Farias, e a fantasia enquanto modo de ler o real, né? Acho que tem tudo a ver com o que a gente está passando no Brasil e no mundo. E eu vou pedir aqui a nossas convidadas, muito obrigado, viu, senhorita? Socorro. Que a gente abra essa conversa, delas fazendo uma rápida apresentação para o público, tanto a Socorro quanto a Lídia, e depois fazer uma abordagem sobre esse tema, tá? Aí vocês me devolvem, depois eu não sei o que eu vou fazer, se eu vou cantar, vou dançar aqui, mas enfim, alguma coisa vai sair dessa mesa hoje, né? E a gente depois até pede a participação do público, se o meu curador Mor me deixar, né? Enfim, eu vou passar aqui a palavra para a Lídia, Jorge, para que então possa abrir os trabalhos. Fala um pouco de você e o que você poderia nos dizer sobre esse tema tão fascinante para a 26ª Bienal do Livro em São Paulo. Tem som aqui, amigo? Tá em falta aí? Não, né? Está desligado, não é? Oh. Não, agora já está. Está? Quer ouvir? Bem, para não perdermos tempo. Está bom. Bem, então, uma autoapresentação é sempre difícil, não é? Mas eu estou... Olha, quando eu começo a falar, começam ruídos assim. Portanto, eu acho que isto são boas-vindas, não é? Há bocado foi toda a minha sessão, foi assim. E agora aí está. Está a ver? Bem, então... É uma saudação. É uma saudação, não é? Vamos ver se eu consigo dizer alguma coisa. Ontem... eu acho que no passado dissemos sempre coisas mais importantes do que no presente. Ontem estive com uma académica argentina que me disse assim: você há uns anos definiu-se desta maneira. E eu fiquei encantada porque não me lembrava, mas aquilo é que é perfeito. E eu vou reproduzir porque me poupa a invenção, não é? Ela disse que me perguntaram como é que define a sua vida e como é que se apresenta. E eu terei dito assim, o que corresponde à verdade, e deve ter sido eu mesma que disse. Porque eu disse assim, eu imagino-me com a família numa carroça puxada pela mula. A carroça dirige-se para o mar. Vêm outras carroças, juntamos-nos muitos, somos muitas carroças, chegamos ao mar e aí vêm os barcos e eu atravesso o mundo. E isto, que digamos, não sei bem quando é que eu disse, mas era o que eu gostava hoje de dizer. Portanto, para dizer que eu vim de um ambiente rural, onde as crianças, ninguém nos dizia como sonhar. Nós, daquilo que acontecia à volta, naturalmente criávamos um mundo. E eu lembro-me perfeitamente eu nasci numa zona muito pobre do sul de Portugal, mas que se tornou muito importante, alguns saberão porquê, porque se chama Buliqueima. Tornou-se um sítio mítico em Portugal e não só. Ora, eu partilho desse, digamos, é uma espécie de país dentro do país, Buliqueima. E nessa altura não havia eletricidade. As noites eram claras quando havia lua cheia, eram escuras como breu quando era lua nova. E então, quando era lua nova. E então o que acontecia nessa altura, as estrelas brilhavam numa intensidade extraordinária. Agora acabou a poluição visual da luz, é tão grande que não se vê mais as estrelas. Mas o que eu via era a Via Láctea, que era o que mais me admirava, era a Via Láctea,
porque ela permitia a Via Láctea criar uma fantasia, contar uma história. Sabe-se que todos os povos que vêm ali a Via Láctea inventam uma história, não é? E a mim o que me diziam era que a Via Láctea era farinha, porque tinha sido um menino que tinha fugido de casa e que a única coisa que levava era pão com ele. E quando se perdeu, para depois voltar, tinha percebido que ao ter comido o pão pelo caminho, tinha deixado os migalhinhas da farinha pelo espaço. E, portanto, regressou a casa através das migalhinhas da farinha. Para uma criança, isto era absolutamente importantíssimo, não é? Porque me dava consolo, me dava uma espécie de segurança ontológica. Era a criança que se perdia, a criança que se voltava. Então, a partir daí, eu criei imensas histórias de crianças que se perdiam pelo espaço, mas elas voltavam sempre ao sítio. E eu tenho a ideia de que, uma vez que vamos falar dos livros que escrevemos, que é um pouco, o meu processo é sempre esse. Parto de uma realidade e sobre ela pinto uma parábola. E por isso as minhas histórias mesmo, os meus livros, mesmo aqueles que pretendem ser mais ensaísticos, eles começam sempre, ainda de forma escondida, por era uma vez alguém que se perde, era uma vez alguém que se quer encontrar. E isto é um nó interior. Eu sei que aqui fala-se de fantasia, entre fantasia e imaginação, há quem diga que a fantasia é a parte fraca da imaginação, que a imaginação é uma espécie de elemento superior, uma espécie de arcada do palácio, e a fantasia é apenas a parte descontrolada da imaginação. Aliás, quem diz também isto para falar um pouco, digamos, a gente que tem autoridade, lembro-me de Italo Calvino, que fala precisamente na diferença entre imaginação e fantasia. E então ele fala, segundo Dante, na alta fantasia, aquela onde chovem as estrelas e assim. Isso é muito interessante e ajuda-nos a compreender que a fantasia sem controle, ela acaba por não criar obra literária, ela acaba por sair fora, tem de haver algum controle, e essa é a questão da imaginação, não é? Então, aquilo que me parece que é interessante pensar é que nós partimos da realidade, a realidade nós construímos com a imaginação à bruta, digamos, que se pode explodir à vontade, e depois acabamos por condensar. E aí a metáfora tem uma força importantíssima. Combinámos aqui que poderíamos falar um bocadinho da imaginação e da fantasia com a pandemia. Então eu vou dizer que durante a pandemia escrevi muitos textos. Eu sou daquele género de pessoa a quem pedem um texto e eu acho que sou obrigada a escrever o texto. Ninguém me obriga, mas eu fico como que comandada. Se alguém me pede, aqui vou eu, não é? Então eu escrevi 13 textos. Em vez de escrever o que eu queria, escrevi 13 textos sobre a pandemia. Simplesmente, o único texto que eu agora, se me perguntarem que texto é que tu escreveste que teve alguma importância, uma metáfora. É que eu tive a ideia de que durante a pandemia eu estava a viver um pesadelo, mas o pesadelo remetia-me para uma história de quando eu tinha 13 anos. Estava em Faro, no Algarve, no Sul, e era a altura em que todos cultivávamos bichos da seda. Eu tinha uma grande caixa com dezenas, talvez centenas de bichos da seda que andavam por folhas da moreira. Ia longe buscar as folhas, pois elas faziam o casulo. Depois eu via o casulo, a caixa cheia de casulos amarelinhos. Depois o casulo era furado. Depois saíam as borboletas e depois faziam ovos.
E um dia, no último dia de aulas, eu levei para o professor de Ciências Naturais a caixa com os milhares de casulos, outras já borboletas, a minha caixa natural dos bichos da seda. E o professor fez-me a seguinte pergunta: Lídia, qual é a fase mais importante da metamorfose? Porque ele tinha-nos explicado a metamorfose, não é? E eu achei que a mais importante era a larva, era o bicho da seda, não é? E ele olhou, porque eu achei que era a base, e ele olhou para mim e disse assim: não, o mais importante da metamorfose é o teu vestido de seda. E eu, no momento, eu não percebi. Pensei que o professor estava a brincar comigo. De facto, como era o último dia de aulas e eu fazia anos, eu tinha levado um vestido de seda. E eu pensei que era apenas uma brincadeira. Só depois, já à noite, é que eu vi o que ele me queria dizer. Que o mais importante era o que o homem construía com a seda dos casulos, não é? Ora, para mim, eu fui buscar e contei várias vezes durante a pandemia, contei esta pequena história para dizer que estávamos diante de atravessar a pandemia, mas a pandemia o que nos dava era apenas a dimensão da metamorfose. Não sabíamos o que é que ia suceder depois. E também que aquilo que sucederia depois teria de ser a construção das pessoas, uma nova construção das pessoas, tal como a seda é feita a partir daquilo que são os casulos, não é? Então, esse salto do animal para o homem, para a construção, eu agora olho para trás e penso que os 13 textos que eu escrevi sobre a pandemia, eles podem todos resumir-se precisamente a essa metáfora. E eu, durante a pandemia, vou terminar, durante a pandemia eu fui das pessoas, eu acreditei que naquele momento nós tínhamos despertado para uma coisa boa, que tínhamos sido atacados por alguma coisa que pela primeira vez atingia em simultâneo a humanidade inteira, que atingia todos os países, todos, e depois o remédio também veio ao mesmo tempo para todos. Era a primeira vez que a aldeia global tinha ficado doente globalmente e todos, portanto, só poderíamos sair daqui mais fraternos. Eu, juro-vos que eu acreditei que iríamos passar e iríamos encontrar um estádio de melhoria. E por isso o momento que nós estamos a atravessar é um momento para mim de profundo desgosto, porque depois desse momento veio uma guerra que implica todo o mundo, não é? E então eu volto nos dias de hoje à metáfora do bicho da seda, não é? Pensando o que é que nos falta fazer no meio deste mundo para podermos tecer a seda a partir do casulo. Era isto. Obrigada. Maravilha, obrigado. Lídia Jorge, convidada de Portugal, romancista, contista, cronista, enfim. Também quero agradecer a nossa amiga Isabel Lucas, também por esse convite aqui, essa tarde. Bom, socorro, a gente sempre pede socorro, a senhora. Eu gostaria também que você fizesse uma rápida apresentação do teu trabalho, de você, e pudesse também dizer um pouco o que a gente entende com esse tema, né, da fantasia, enfim, é contigo. Boa tarde a todos, boa tarde Lídia e Tom, muito obrigada mais uma vez estar aqui falando e construindo essa ponte que sempre foi muito forte no meu coração, essa ponte com Portugal, com os autores portugueses, com os escritores portugueses que fazem parte da minha formação. É muito difícil propor uma autoapresentação, não é fácil, mas o que eu posso dizer em relação ao tema da mesa e tentando puxar para o meu trabalho é que, antes de tudo, eu sou jornalista, minha formação é como jornalista
E eu achei que seria uma jornalista de verdade, igual o Ednei, uma pessoa que faria pesquisas e que falaria das coisas como elas são, na verdade, que levaria informação para as pessoas, mas eu não fui capaz de exercer a função do jornalismo por muito tempo, porque sempre que eu me deparava com uma situação real, com uma notícia ou com um fato, eu pensava, mas e se fosse de outra forma? Mas e se isso acontecesse de uma outra maneira? E dessa maneira eu não poderia ser uma jornalista nunca. E por isso eu comecei a usar a matéria da realidade, das coisas que eu via, com esse olhar que o jornalismo treina a gente para ver, né? Para ter sempre essa curiosidade aguçada pelo mundo, pelas pessoas, e pelas circunstâncias e pelos contextos. E transformar isso numa matéria-prima, assim como o casulo, uma matéria-prima. O casulo, acho que cada casulo é 1 quilômetro de fio de seda. Se eu não me engano, eu aprendi no livro do Alessandro Barico, o Seda, que eu acho que é um dos livros mais bonitos dele. E partir da vida real para escrever literatura, para compreender essa vida de volta, né? Eu sou neta de uma... Como eu acho que todos nós somos netos de contadores de histórias, na maioria, os nossos avós. Quem teve a oportunidade de ainda ouvir os avós e os bisavós, nós somos netos e bisnetos e filhos de contadores de história. E a minha avó era uma contadora de história semi-analfabeta. Eu sou do Nordeste, sou do Ceará, e isso a gente ainda tem um índice de analfabetismo muito alto. E a minha avó era uma contadora de histórias com vocabulário incrível de ouvido. Então, isso foi sempre muito fácil de perceber. E ela gostava de histórias sobrenaturais. Então, isso acabou sendo a minha inclinação natural. Mas o que foi acontecendo é que, ao me deparar com as histórias reais do contexto do Nordeste, das pessoas, da forma como as pessoas do Nordeste se relacionam com a religião, com os fenômenos da natureza, isso foi me provocando esse em si constante, né? Então, e se a explicação para isso, por exemplo, a minha avó que me contava que tinha uma vizinha, criança, que se essa menina chorasse, começava a chover imediatamente. Se ela chorasse, começava a chover, ela dava isso como um fato científico. Não, quando a fulana chorava, aí a gente já viu o céu escurecendo. E a minha avó me contava isso com toda convicção. E isso foi... para mim era um fato real, era um fato jornalístico. Eu poderia ter escrito no jornal, ter feito uma matéria sobre isso, o Ednei poderia ter feito uma matéria sobre isso, mas foi virando literatura. Mas aí nunca foi só um exercício, e não deve ser, eu acho, só um exercício de criação, mas é uma forma de usar a palavra para compreender esses fenômenos. O trabalhar com a literatura, trabalhar com palavra e com linguagem é recriar essas coisas que foram acontecendo, que acontecem de um jeito, a gente recria de outro. Então, na passagem do jornalismo para a literatura, esse sempre foi um movimento. Não me sinto detentora das histórias, mas receptora dessas histórias. E trazer essa ponte da fantasia, do real para a fantasia, como um eco e uma junção de tudo que eu ouvi, de tudo que... Tem uma frase do José Luiz Peixoto que fala: antes de mim vieram muitos outros, que eu vou usar como epígrafe agora no meu próximo romance. É ser um receptáculo, né? Trabalhar com o real a partir da fantasia, é receber essas narrativas que vieram antes de mim e conduzir para que elas possam ir adiante. A ponte acaba sendo essa, e as histórias, de onde eu venho, eu vou ter histórias para contar o resto da minha vida. Histórias absurdas, como Santo Antônio sem cabeça, por exemplo, que a cabeça é do tamanho de uma casa e as pessoas entram e escutam as orações do santo lá dentro. Santo Antônio em Portugal é respeitado, Santo Antônio no Nordeste vira casa onde as pessoas entram. Maravilha. Socorro estava falando da coisa de apresentação. Uma amiga minha convidou o Darcy Ribeiro para uma palestra na USP, e ele aceitava tudo, né, Darcy, né? E foi. E os estudantes todos aguardando a palestra do Darcy Ribeiro, e ela falou assim: bom, o Darcy Ribeiro dispensa apresentações. Ele falou assim: não, senhora, pode me apresentar agora. E ela não estava preparada para dizer além do que o simples Darcy Ribeiro. Ele falou assim: não, senhora, pode me apresentar agora, que eu estou lhe aguardando, viu? Mas, enfim. E essa coisa da fantasia também, né? Meu avô morreu com 112 anos, meu avô. Muito lúcido, acordava todo dia de manhã, 6 horas, uma bengalinha feita com um pedaço de galho de goiabeira, né? Que ele dizia que era muito forte, né?
que não quebrava, o galho da goiabeira. Ia para o quintal, sentava a cadeira e sempre tinha uma pá, assim, para ele cavar o chão. Então ele ficava ali rapando o chão, sentado assim, com aquela coisa toda. E ele contava a história de que um amigo foi tão mordido de cobra que se transformava em cobra à noite, né? E eu ficava imaginando, eu era muito pequeno, né? Ele morreu, tinha 11 anos, e eu ficava imaginando, né? Eu sempre quando eu ia dormir à noite eu ficava olhando assim os cantos, assim, para ver se não tinha uma cobra, sei lá, alguma coisa assim. Tanto que ele falava que a pessoa era mordida de cobra nesse sentido, né? Mas acho que isso é muito tema, né? De coisa da fantasia, da imaginação, né? E estava falando do céu, né? Aqui, né? Que o Bilac dizia, né? Ouvir estrelas, né? Por certo perdeste o senso, mas se não ouvi-las, né? E aí ia dizendo naquele soneto dele, bem bonito, né? Ora direis, ouvir estrelas, por certo perdeste o senso. E eu queria que a gente falasse um pouco dessa conexão você já falou um pouquinho, mas o quanto essa conexão Brasil-Portugal, que é antiga, né? Nós estamos agora prestes aos 200 anos da independência do Brasil, no dia 7 de setembro, está essa polêmica toda, que independência é essa, enfim, né? Todas as conexões com a independência, com a questão da escravatura no Brasil, né? Mas, sobretudo, né, dessa confluência de ideias que é permanente entre o Brasil e Portugal, né? Dessa troca grande, né? Parece que quando a gente fala de fantasia, a gente está vendo Pessoa, a gente está vendo o próprio Camões, né? Quer dizer, construiu os Lusíadas dentro dessa, mais dentro da imaginação do que da realidade, né? Do Camões, né? Porque não tinha ainda internet naquela época, eu não sei como é que Camões conseguia ter aquela memória toda, né? Para falar tudo aquilo, mas enfim. E o próprio Pessoa nesse sentido, e o nosso Nobel, agora centenário, José Saramago, né? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa conexão, quer dizer, você como portuguesa, desse olhar para o Brasil, né? O presidente Marcelo esteve aqui e falou dos pais que moravam aqui em São Paulo, que moraram em São Paulo, enfim, da paixão dele pelo livro, né? Há esse gatilho sempre, né? Quando a gente fala tanto de Portugal como do Brasil, quer dizer, eu vou a Portugal e eu gosto de andar na rua em Portugal, né? E o Marcelo falou assim, não, eu gosto de andar na rua de São Paulo, eu vou nas livrarias, eu vou não sei o que e tal, enfim. Como é que é isso, Lídia, Jorge, para você? Bem, eu acho que é tão forte e tão complexo ao mesmo tempo, é muito difícil fazer uma síntese. Eu vou dizer aquilo que eu sinto, não é? É melhor do que dançar. Sim. É melhor do que dançar. Bem, é muito difícil qualquer português que conhece o Brasil, um bocadinho do Brasil, que não tenha uma paixão enorme pelo Brasil e não tenha ao mesmo tempo a ideia de que o Brasil é tão grande e tão complexo e tão variado e vem, digamos, tem tantas raízes em simultâneo que aparece como alguma coisa de indescritível. Aparece como uma espécie de nuvem enorme. Temos dificuldade em abarcá-la por completo. Entramos, digamos, por pequenas frinchas. Eu entrei pela frincha da literatura. Portanto, era muito, muito jovem quando comecei a ler, sobretudo, Jorge Amado. Jorge Amado e Graciliano Ramos. Foi, sobretudo, por Jorge Amado que eu comecei a perceber que havia uma outra forma de utilizar a sintaxe do português e que havia outras formas de viver, outras formas de amar, outras formas de ser. E comecei, de facto, muito jovem, foi de facto pela literatura. Portanto, eu entro para o Brasil pela porta da literatura. Hoje também, se me perguntarem o que é que eu conheço melhor do Brasil, continua a ser a literatura. Os meus melhores amigos são escritores. E as pessoas que me são mais próximas e que falam comigo são pessoas ligadas à literatura, à divulgação do livro. E, portanto, eu sinto que o meu olhar é um olhar muito, muito particular, que não corresponde, de facto, àquilo que eu vejo em Portugal como a respeito do Brasil. E penso que o oposto também, os meus amigos não dão a imagem daquilo que de facto o Brasil pensa de nós.
vejo o jornalismo e aí fico um bocado, os jornais, e fico um bocado preocupada, porque tenho a ideia de que existe, claro, como um pouco por todo o mundo neste momento, uma espécie de acentuar o ressentimento dos nossos passados, em que nós tínhamos uma relação muito diferente da de hoje. Então eu não gosto de acentuar aquilo que nos faz povos separados. Eu gosto, ou diferentes, eu gosto de acentuar aquilo que nos aproxima muito. Agora pergunto, eu acho que temos tudo de facto para nos sentirmos, eu não gosto de muitas vezes de dizer país irmão. Também tenho dificuldade em dizer país mãe e filho, ou pai e filho. Prefiro, porque tudo isso são relações que podem ser lidas de uma forma freudiana. Eu não quero que na nossa relação se intrometa Freud, porque Freud acabará por nos separar em vez de nos aproximar. E não explica tanto assim, né? Sim. Eu prefiro dizer países profundamente amigos, porque sendo profundamente amigos nós lavamos a nossa cara, digamos, de tudo que está para trás, mantendo a memória, porque eu acho que os povos têm de falar da sua dor. Os povos têm de falar daquilo que lhes dói até se saciarem. E nós começamos agora a saciar, a iniciar esse processo. Ainda vai demorar muito, não é? A chegarmos a esse ponto. Mas eu pergunto-me, e agora que a Socorro falou que está tendo um livro que tem relação com Portugal, e há pouco tempo eu li, portanto estou à volta do livro Um Dia Chegarei a Sagres, da Nélia da Pinhon. Eu pergunto-me, será que eu alguma vez escrevi ou vou escrever alguma coisa tão forte que ajude a cimentar dentro de um livro a amizade que eu tenho fora dos livros? Ou digamos, a amizade que eu tenho de povo a povo, de pessoa a pessoa? E aí eu tenho algumas personagens que são do Brasil. E pergunto-me se estarei a ser justa. Eu digo que aquilo em Portugal que mais me toca são os imigrantes brasileiros em Portugal, que modificaram os portugueses. Quando me dizem que a telenovela modificou a língua e modificou o conhecimento, eu digo, aquilo que modificou foi o estado da alma dos brasileiros que estão em Portugal. Antes de vir para aqui, para a Bienal, eu estive no restaurante Luanda, na Avenida Estados Unidos da América, em Lisboa. E fui atendida por duas jovens brasileiras. As duas jovens brasileiras, não me lembro agora bem de que sítios elas vieram, mas não vieram de sítios refinados do Brasil. Vieram do interior do Brasil. Porém, elas tratam-nos como se fossem princesas. Elas são delicadas. Elas tratam-nos de uma forma extraordinária. E eu fico envergonhada pelo contraste entre a forma como aquelas brasileiras nos tratam, com uma delicadeza superior, sem falarem de si. Quando perguntamos de onde é você, elas dizem um pouco, elas não falam muito. Há uma espécie de delicadeza interior que eu admiro profundamente. Elas alteraram por completo aquilo que é o tratamento nas lojas em Portugal. As pessoas que querem uma loja bem servida sabem que têm de ter jovens, quer rapazes, quer raparigas brasileiras, porque sabem que elas sabem atender as pessoas. Mas sim, eu vejo isto como, digamos, como alguma coisa com uma grande superioridade. E é isso que eu tenho aproveitado nos meus livros e no próximo também. Mas eu tenho receio de ser mal interpretado, porque tenho receio de que as pessoas pensem: ela está sendo uma antiga colonialista, porque está a admirar a delicadeza do antigo colono. Eu juro que não é nada disso.
mas vai ser muito difícil fazer passar a mensagem verdadeira. É que eu acho que há uma contaminação positiva, não só dos brasileiros que vão para Portugal, como vão para toda a Europa. O brasileiro em toda a Europa é tido hoje como alguém que disciplina sentimentos, alguém que disciplina comportamentos. Eu acho isso absolutamente extraordinário. E, portanto, lamento que eu não conheça, como neste momento, o José Luís Peixoto ou o Walter Ugumem, que são pessoas que escrevem a partir deste solo, que se deram ao trabalho de fazer uma fraternidade literária a partir do solo. Ou a Nélida Pinhon, que pelo contrário faz, sendo ela descendente de galegos, a partir de lá para cá, não é? É o contrário. Eu não tenho essa... Eu gostava de ter muitas vidas, não é? E numa outra vida eu terei tempo para fazer isso. Agora não tenho e deixa-me encantar, digamos, por aquilo que me está à mão. Muito obrigada. Maravilha. Doutora Cioli. Bom, eu posso... Tá baixo aqui o som mesmo? Tá, vocês estão ouvindo aqui, minha? A gente acha que tá baixo, mas lá o som tá bom. Porque aqui a gente escuta mais o eco de cá. A minha relação com Portugal são muitos pontos de amor e de paixão, muitos amigos, mas a relação mais forte que eu tenho com Portugal é com o vinho alentejano, porque qualquer vinho alentejano eu gosto e é uma relação de amizade constante. Às vezes, infelizmente, mais do que com os meus amigos portugueses, que eu vejo menos. Mas se a gente for falar de comida portuguesa e vinho português, a gente vai ter aqui muito assunto. Mas eu comecei em 2006, eu descobri eu estava fazendo uma pesquisa sobre bordados brasileiros, bordados cearenses. Bordados no Ceará, a presença cada vez menor das bordadeiras, as mulheres no estado do Ceará que vivem do bordado, da renascença, dos tipos de bordado que a gente tem. E assim eu descobri os lenços dos namorados no Minho, que eu não conhecia, uma tradição minhota que os portugueses conhecem muito bem e que eu achei fascinante ouvir toda a história conhecer a história dos lenços dos namorados, né? Que é na região do Minho, as mulheres trabalhavam durante o dia, cuidando dos animais, da casa, cozinhando para a família, e à noite, quando tinha um pouco de tempo, bordavam os lenços com frases de amor, com desenhos, com corações, e bordavam, levavam ali um tempo para bordar aquilo, e entregavam na missa do domingo, entregavam para o rapaz que elas queriam, que elas tinham interesse. Se o rapaz, no domingo seguinte, usasse o lenço no bolso da blusa ou da calça, ele aceitava. Mas se ele devolvesse o lenço, ele não aceitava o compromisso. Eu achei incrível que uma tradição dos anos 40, dos anos 50, as mulheres bordassem os versos em galaico português, tem uns versos... Tem um dos mais comuns, é Meu Manel, vai pro Brasil, e eu também vou no vapor, guardada no coração daquele que é meu amor. Então, eram várias quadras que elas escreviam e bordavam e entregavam como um pedido de namoro. Eu fui até Aboim da Nóbrega, que é uma aldeia do Minho, do norte de Portugal, onde as mulheres, uma senhora estava fazendo um trabalho de pedir que os jovens fossem às casas dos idosos que moravam mais afastados nas montanhas e perguntassem se eles não tinham os lenços bordados em casa. O lenço dos avós, dos bisavós, para refazer esses lenços e popularizar de novo, falar de novo dos lenços dos namorados. E daí eu comecei a escrever sobre Portugal, por causa dessa história dos lenços, né? Por causa dessa relação com o bordado cearense também. E daí eu acho que quando a gente começa a escrever um romance ou qualquer trabalho, acho que isso acontece com outros trabalhos de fôlego mais longos, parece que abre um portal e o tema vai chegando cada vez mais perto, as coincidências vão acontecendo. E logo depois da pesquisa sobre o lenço dos namorados, me mostraram, uma amiga me mostrou uma foto de uma praia lá no Ceará chamada Almofala, com uma igreja que foi coberta pela areia. E ela me disse, olha, eu achei essa história dessa igreja que foi coberta por uma duna, ficou 45 anos completamente soterrada por uma duna, eu achei parecida com as coisas que você gosta. E eu comecei a pesquisar sobre essa igreja e descobri, quando eu fui pesquisar o nome, Almofala,
eu vi que tem 7 aldeias chamadas Almofala em Portugal. A gente tem uma no Ceará e mais 7. E é uma palavra que vem do árabe, que é Almofala, né, acampamento temporário, e comecei a ver, o Saramago fala de 2 almofalas na viagem a Portugal, e eu fui até uma das almofalas, perto de Caldas da Rainha, para conhecer esse lugar, essa aldeia. E daí começou a tecer uma história de um romance. Eu precisava ligar uma aldeia portuguesa com uma igreja soterrada no Brasil. E com os lenços dos namorados. Como é que eu resolvi esse problema? Quando um pescador de Almofala me disse que nessa igreja as coisas desapareciam lá e apareciam em Portugal. Porque era uma igreja que tinha sido construída com dinheiro da coroa portuguesa. Bom, então a minha personagem vai fazer o seguinte, eu acho que seria bom que uma personagem fosse enterrada no Brasil e aparecesse viva em Portugal. E é assim que começa a história. A personagem, o primeiro capítulo, ela aparece sendo retirada de um buraco, ela acha que vai morrer, que está enterrada, e a senhora que retira ela desse buraco chama ela de rapariga, diz, vamos ajudar a rapariga. E no Ceará isso é uma ofensa, e essa é uma personagem cearense, ela já começa muito chateada com essa diferença de vocabulário. No Ceará isso é ofensivo, chamar de rapariga, lá mais ainda. E a partir dessa história, dessa personagem que morre aqui e ressurge lá, várias conexões vão sendo feitas ao longo da escrita do romance. Essa nossa relação, que às vezes é difícil, às vezes é conflituosa, às vezes existe uma leitura, como essas leituras equivocadas das reminiscências de colonização e de todas as posições que se pode ter em relação a isso. Mas essa relação vai sendo construída aí na fantasia. Essa igreja, ela foi uma igreja construída com dinheiro da coroa portuguesa, com o trabalho braçal de escravizados que vieram de Salvador para o Ceará, e com mão de obra também, com o trabalho dos índios tremembés de Almofala, dessa cidade, dessa aldeia, porque eles encontraram uma santa no mar, uma santa portuguesa, que eles não chamavam de santa, eles chamavam de labareda, que eles associavam à chama do fogo. Então, esse símbolo dessa igreja que se enterra e desenterra, né, essa alegoria, a interpretação vai ser dos leitores, mas para mim ela fala muito dessa constante busca que nós temos enquanto brasileiros da nossa identidade e das questões que felizmente estão cada vez mais vindo à tona. Mas não é um livro antropológico, nem tem a intenção de ser, é uma alegoria, é a fantasia que existiu, que existe na própria realidade, de uma igreja ser enterrada, dos tremembés acharem que é um castigo, que foram enterradas pelos encantados, e que o desenterro é uma forma de retomar esses laços. Enfim, e é, sobretudo, uma declaração de amor a Portugal e a forma como eu vejo que esse elo poderia ser, mas esse elo entre os bordados, esse elo entre os nomes das cidades, os topônimos que a gente tem no Brasil, vários topônimos, esse elo da língua, da nossa língua, das semelhanças, das diferenças, do trânsito da literatura. Tudo isso eu acho que essa interpretação é do leitor, mas é a minha forma de transformar a realidade e fantasia em uma declaração de amor. Eu estou aqui esses dias todos com o coração de Viana no peito, e isso é muito simbólico para mim. Então, você falou do árabe, né? Que é o termo árabe. O que tem a ver com... Você descobriu alguma coisa dessa conexão? Não, é que a Almofala é acampamento temporário. Então, era natural que existissem vários em Portugal, na presença dos mouros, porque, mudando de lugar em lugar, era natural que existissem acampamentos temporários no território inteiro. Então, o significado é esse mesmo. Entendi. Mas aqui os tremembés dizem, lá no Ceará, que é Almofala. Eu passei 6 meses em Guimarães, então... ali na Universidade do Minho, no campo de Guimarães, em Portugal, né? Então tem essas conexões, essas coisas muito antigas, né? É bastante forte ali. Bom, eu acho que tudo isso está conectado com o que a gente fala nessa fronteira, né? Da fantasia, da imaginação, enfim. E como a gente pode transportar isso, né? Como a literatura, né, Dinei? Como a literatura, ela permite, né, você... talvez brincar com a realidade, né? E ao mesmo tempo você transmitir uma mensagem muito forte, sabendo que o livro é um instrumento que ele atinge as pessoas de diversas maneiras. Você lê um livro hoje, né? E amanhã
essa leitura vai ser outra, porque você também é outra pessoa, né? Você não é a mesma pessoa. Ninguém toma banho no mesmo rio, né? Todos os dias, né? Até porque o rio não é o mesmo e nem você é o mesmo mais nesse rio, né? Tua obra também tem essa conexão, assim, de manipular as coisas, assim, brincar com o leitor, assim. Hoje eu vou provocar o leitor, vou ver se é uma charada, assim, vou ver se ele consegue me achar nesse sentido. Olha, eu queria fazer, depois de ouvir, fico entusiasmadíssima, vamos ver, ficamos à espera do livro da Socorro, não é? Porque, de facto, com esta história de morrer aqui, nascer lá, é extraordinário, mas é um pouco ao contrário que a gente pensa. A gente pensa que morre em Portugal e que ressuscita aqui num país jovem, sabe? Portanto, esse caminho oposto é capaz de nos consolar bastante, não é? Mas eu queria dizer que estou a esquecer-me de alguma coisa fundamental, uma parte. O Brasil entrou não só pela literatura, mas pela música. A música foi fundamental. Eu lembro-me que era muito jovem e eu ouvia na rádio, eu lembro-me que decorei um poema, eu não me lembro quem a cantava, era uma voz de uma mulher muito bela, cantava uma canção que começava: poeira entre meus olhos, não fico zangada não, um dia quando eu morrer, meu corpo irá para o chão, se transformará em poeira, poeira vermelha, poeira do meu sertão. Eu lembro-me tão bem disto, com certeza que se lembram quem cantava. Alguém? Eu procurei, e andei aqui à procura, porque foi das primeiras, a minha mãe, e eu imitava com a voz, digamos, imitava a voz do Brasil, daquela senhora que se chamava Zélia qualquer coisa. E então a Zélia tinha o sotaque brasileiro. E a minha mãe dizia: mas que língua é que tu estás a falar? Que língua é essa? Dizia: é português. Mas de onde? Eu não sei bem, mas acho que é do Brasil, não é? Portanto, eu ainda nem me apercebia bem, digamos, das implicações. E era muito jovem, era adolescente, mas gravei para sempre, não é? Eu fiz uma pesquisa porque eu queria levar comigo um disco, ou levar alguma coisa de palpável por essa primeira... Mas foi no Rio de Janeiro, procurei, encontraram, mas nunca nada fixo. Na internet está. O poeira entre meus olhos, não fico zangada não, um dia quando eu morrer, meu corpo irá para o chão. Mas tem uma... algo... Hã? Quem é? Sérgio Reis. Sérgio Leite. Mas foi com a voz feminina, é isso? Sim. Pode ser que tenha alguém que tenha... Hein, Lídia? Mas falou que era uma voz feminina? Como? Você falou que era uma voz feminina? Era uma voz feminina, sim. Como? Pena Branca, Chavantinho, Sérgio Reis, enfim. Pronto. Com a participação do tudo público. bem. Estamos aqui desvendando a música da Lídia Jorge. Sim. Mas eu queria dizer alguma coisa, uma vez que pôs essa questão. Uma coisa só? Pode dizer várias coisas. Várias? É problemático, várias. Não, eu queria dizer o seguinte, ainda na base da imaginação e na base desta fantasia. Quando eu comecei a publicar, 80% das perguntas que me faziam era esta: você escreve como uma mulher? Você sente que a sua literatura é de mulher? E eu acho que para responder a esta pergunta, eu acho que tive de perceber, de construir, porque é uma pergunta que parece fácil de responder, mas é muito difícil de responder. E eu acho que criei, em torno dessa questão, uma teoria sobre a fantasia e sobre este tema. É porque quando eu queria dizer não, eu escrevo como uma mulher, mas eu queria também escrever como um homem, como uma criança, como um velho, como um adolescente, como um ladrão, escrever como uma prostituta, escrever como uma pessoa dos trópicos, escrever como uma pessoa asiática. Eu quero escrever tudo, como tudo. Eu quero escrever como a parede de uma casa velha que viu passar todas as gerações por ela. E aquilo que eu acho que faz, digamos, este é o encanto da literatura e da arte, é nós sabermos que navegamos no mundo da irrealidade
e que ela se torne verdade para os outros. Porque ao sermos tudo, ao queremos ser humano em todas as fases, sermos animal, sermos coisa, procuramos uma espécie de alma do mundo, procuramos atingir alguma coisa que ultrapassa a nossa própria individualidade humana. E por isso nós, quando escrevemos, eu penso que todos os escritores sentem isso, é o desejo de dominar todas as línguas, muitas línguas, de escrever para além da sua própria língua, não é? E por isso nós acabamos somos nacionalistas porque escrevemos na nossa língua, mas ao mesmo tempo nós queremos traí-la, porque queremos ultrapassá-la, não é? E então aquilo que nos junta e que faz na escrita, aquilo que é da nossa, digamos, da nossa partilha, é que o imaginário está para além da língua, não é? O imaginário é uma espécie de abecedário que não está relacionado só com uma língua, mas com a própria humanidade, não é? E pergunto-me, porquê isto, não é? Porque é que eu, ao escutar esta história da Socorro, fico um pouco invejosa, não é? Todos nós ficamos invejosos quando ouvimos uma boa história. Dizemos, que pena eu não ter tido aquela ideia. E desejamos a melhor ventura a quem a inventou, não é? Porque eu acho que ela fala não a nós enquanto seres despertos e seres racionais, mas a uma espécie de exato, de uma semi-consciência que nós temos, de um subconsciente em que nos parecemos todos uns com os outros. O nosso subconsciente toca-se, não é? Há uma espécie de relação de intimidade com o subconsciente. E aí nós sentimos que estamos, digamos, que nos aproximamos. A Isabel Lucas ofereceu-me um livro muito interessante do Salman Rushdie. E eu fui ler uma resposta. O Salman Rushdie é um escritor como eu gosto, porque é encantado pelas histórias. Ele não é uma pessoa daquelas que escreve, de facto, a partir só dos livros da estante. Ele escreve, digamos, com um encanto absoluto pela história. Ele considera que a história não é alguma coisa primitiva, é alguma coisa primordial. E então eu fui ler a resposta que ele deu ao questionário de Proust. E a certa altura perguntam-lhe, olha, o que é que pensas, o que é que quereria ser? Aquelas perguntas que parecem muito estúpidas, mas que exigem muita inteligência para responder. E ele diz uma coisa admirável, que é assim, eu queria ser uma cidade. E diz que eu queria ser uma cidade. E é uma resposta maravilhosa, porque uma pessoa querer ser uma cidade é de uma ambição enorme, mas é o que um escritor quer fazer. Então eu lembrei-me do que aconteceu, que eu respondi a essa mesma pergunta há uns tempos, eu quero ser um porto de mar. Um porto de mar. E lembro-me que houve pessoas que disseram, mas é uma resposta um bocado esquisita. O que é querer ser um porto de mar? Claro que as respostas são muito sucintas, a gente não pode explicar porquê. Porque um porto de mar tem tudo, não é? Tem um barco que chega, um barco que parte, tem a aventura que os que estão durante muito tempo no mar querem ter em terra, as lojas, as compras, não é? Quer toda a vida do cais. É a vida dos povos, não é? É a vida da humanidade, é o ir para lá, vir para cá, fazer a viagem para longe e voltar, não é? Então eu, naquele dia, fiquei muito confortada quando li a resposta do Salman Rushdie e pensei, olha, apesar da distância, da fama e a distância de tudo que nos separa e do projeto que nos separa, mas pertencemos à mesma família, não é? E eu, ao ouvir a Socorro, eu disse, olha, aqui está uma escritora da minha família. Quer dizer, é que a gente gosta de alguma coisa que continua absolutamente infantil dentro das coisas que são, digamos, do mundo racional, não é?
Maravilha. Mas por falar em família, não tem nada a ver com o tema da mesa, mas eu vou falar porque aconteceu há pouco tempo. Eu estou com uma ideia, não sei se você concorda, a gente já pode se inscrever, caso você concorde com isso, de pensar propor para alguém um desses reality shows que os escritores de língua portuguesa troquem de casa. Porque aconteceu isso recentemente comigo, o Agolusa ficou na minha casa em Fortaleza, que é a ponta mais próxima de Portugal, se a gente pudesse sair nadando e chegar lá. E eu já fui à casa dele e a gente disse a mesma coisa. Eu queria ficar muito tempo aqui para ler todos os teus livros. E ele disse, eu queria ficar aqui lendo teus livros e olhando para o mar. E eu fiquei pensando nisso, se a gente pudesse ter essa experiência. Obviamente que isso é uma loucura, mas vai Pode me incluir, tá? Já estou aqui me incluindo. A gente faz já pensou, tipo, esses reality shows são de outra ordem, mas se a gente pudesse trocar de olhar, agora falando sério, é uma brincadeira que pode dar certo, mas falando sério, se a gente troca de olhar na casa do outro por um tempo, a gente se enxerga. E a Guarulhos na rede da sua casa, assim, aquilo é inveja todo dia. A Guarulhos na rede, lendo livro, originais, enfim, né? Inveja dele que estava na rede, exatamente, na frente do mar. Mas é que quando a gente se empresta o olhar um para o outro, assim, nesses polos opostos, por exemplo, a minha amizade com a Agoluz é muito de aprender a olhar para coisas que eu não consigo enxergar de Portugal e de África, e ele da mesma forma. Assim, eu tenho certeza que ele enxerga melhor o Brasil com os amigos brasileiros. Mas eu tenho, com essa história de ser uma troca, a mulher morrer enterrada aqui, aparecer viva em Portugal, e as cidades com o mesmo nome, e essas relações todas que existem pelo campo do sobrenatural e do invisível, eu fico pensando nisso, né? Como a gente ganharia, como a gente ganha nesse... Eu não chamo de intercâmbio, eu acho que é uma construção de ponte que é feita constantemente. E aí a gente pode se inscrever nesse programa que não existe ainda, a gente troca de casa e tenta se olhar de uma outra maneira. Maravilha. Inscrições para o e-mail da Mônica Acioli, por favor. Opa. Não sei se os hoteleiros vão ficar muito contentes com esse projeto, não. A gente está falando dessa coisa da fantasia. Perguntas alguém quer fazer? Nós temos, acho que aquele meu curador mor, Isabel. 2 perguntas? Temos tempo para 2 perguntas. 1h30. Daqui a pouco vai ser só uma, viu? Alguém? Você está tão tímido. Vai ganhar uma passagem para daqui a Lisboa. Quem perguntar, melhor pergunta, gente. Não? Enquanto o pessoal vai... Então, eu faço uma pergunta para a Lídia. Maravilha. Vou tomar seu lugar por 1 minuto. Estou demitido, viu, Isabel Lucas? Já me demitiu aqui, a Simone. Lídia, tem algum lugar, alguma história do Brasil que você tem vontade de saber mais, de conhecer mais, além dessa música inicial? Algum estado, alguma cidade, alguma história que você ouviu falar do Brasil que você não conhece, queria conhecer mais? Ouro Preto. Sim, Ouro Preto. Ouro Preto eu estive lá 2 vezes e tive a ideia de que ficou um mistério lá que eu não consigo ainda enfrentar. E pediram para eu escrever sobre Ouro Preto. E eu não sabia o que havia de escrever, porque é um sítio que desafia por completo, não é? Desafia imenso, imenso. E eu então escrevi a partir do hotel que o arquiteto, o grande arquiteto, o Oscar Niemeyer deixou lá, escrevi, lindo, não é? Bem lindo. Como? Bonito, muito bonito. Sim, muito lindo, um hotel muito lindo. Mas eu, ao escrevi esse texto com a noção, com a sensação de que estava traindo o projeto. Porque acabei por escolher alguma coisa visível, material, construída, de pedra, de betão, não é? De concreto, quando no fundo o que eu sinto é que Ouro Preto tem ali uma confluência de passado,
de passar tão forte, tão forte. Eu fui ver as estátuas do Aleijadinho, depois andei pelas igrejas, fui assistir a missas, para ver se compreendia bem o que se tinha ali passado. Porque muitas vezes, ouvindo as missas, a gente percebe o passado, não é? Como as pessoas respondem, como as pessoas se sentam. A gente entende de onde é que vem, não é? Então eu andei nas igrejas, andei naquelas ruas, andei nas pedras, para ver as pedras, nas ladeiras. E sinto que há um desafio do Ouro Preto muito forte. Ainda por cima aconteceu uma história incrível, porque eu vinha para Portugal e e o avião saía a uns minutos perto da meia-noite. E então o que aconteceu foi que quando eu cheguei, o avião tinha abalado um dia antes. Eu tinha ido apanhar o avião um dia depois, não é? Então eu fiquei numa pequena aldeia nos arredores de Belo Horizonte, e onde eu assistia coisas absolutamente extraordinárias, porque acordei muito, muito cedo. As pessoas eram maravilhosas, queriam que eu ficasse lá mais tempo. Não me levaram nada de eu ter lá estado. E depois aconteceu uma nota que eu vou contar só, mas interpretem-me bem. É que eu acordei e havia uma grande alegria na rua. E então havia, aí assim, talvez 5, 6 jovens homens, muito jovens, muito belos, que estavam a varrer a rua. E eu senti uma vontade enorme, quer dizer, senti muita vontade de chorar ao mesmo tempo. Porque eles estavam a varrer, passavam as vassouras um para o outro e os outros esperavam para varrer. Eu percebi que alguém tinha encomendado àqueles jovens, eram tantos, que varressem a rua. E eu pensei, eles deviam estar na universidade. Estes eram jovens que deviam ser engenheiros neste momento, deviam ser professores, deviam ser taxistas, deviam ser médicos, deviam ser enfermeiros, não é? Deviam ser lavradores. E porque é que andam aqui com esta idade, tão jovens, tão belos, varrendo a rua, não é? Então foi um mergulho muito grande. Mas a pergunta que eu fiz diante daqueles brasileiros e naquela casa que me receberam para passar aquele dia mais, é a pergunta que eu hoje faço, não ao Brasil, mas à Europa. E ao mundo, não é? É porque continuarmos completamente desgovernados todos, não é? Repetindo aquilo que foi uma expressão de um sociólogo grego que há pouco no Jornal Público deu uma entrevista e disse que o mundo de hoje não está contra a pobreza, está contra os pobres. E isto é tão verdade, não é? E então eu acho aquele sentimento que eu trouxe dos arredores, digamos assim, de Ouro Preto, porque há todo o Belo Horizonte, mas para mim, Belo Horizonte é uma pequena cidade, porque não a conheço tão bem e não instiga tanto, é uma pequena cidade ao lado daquilo que é Ouro Preto, não é? E eu trouxe de Ouro Preto essa pergunta, que é uma pergunta que dia a dia eu coloco do ponto de vista social cada vez mais, não é? Lídia, quer fazer uma pergunta para Socorro? Ela já se provocou, né? Então, por favor. Sim, vou fazer uma pergunta. E aí a gente encerra aqui a nossa... Sim. Eu ia perguntar que sítio de Portugal é que gostava de ir e ficar durante 5 anos. 5 anos. Uma troca 5 anos eu acho que eu ficaria 5 anos muito feliz em Óbidos. Acho que eu ficaria lá muito bem. Eu acho que no Alentejo eu ficaria 5 anos muito... eu não consigo dizer um lugar só. Eu não posso ficar 5 anos mudando de lugar, tem que ser um lugar só. Eu acho que 5 anos viajando Portugal inteiro eu ficaria muito feliz. Mas o Alentejo, Óbidos, Lisboa, o Porto, eu ficaria 5 anos na beira do Rio Douro, tranquilamente, morando ali, olhando para a água.
pergunta mais funda. 1500 é uma data importante, não é? Na sua perspectiva, voltava a largar as velas de Lisboa para o Brasil, ou deixava que as caravelas, os barcos ficassem lá e não tivessem feito a viagem? Não, a gente nem pode imaginar se imaginar sem essa viagem. Eu antes de eu escrever quando eu estava escrevendo esse livro, o título do livro é Oração para Desaparecer. Eu fiz toda a propaganda e não disse o título, né, para que vocês procurem no ano que vem. Quando eu estava pesquisando para escrever esse livro, eu li o trabalho de um psicólogo junguiano, Roberto Gambini, a tese dele foi premiada no Instituto Jung, e ele pensa no Brasil como se ele fosse um sujeito, né, um grande inconsciente em análise, que nega, que não enxerga bem os próprios pais, a própria origem, como se a gente tivesse um apagamento simbólico dos povos originários, que felizmente a gente tem conseguido aos poucos e com muito esforço enxergar mais recentemente e pensar nisso, e enxergar toda essa tradição que nos compõe. Então, eu nem penso, eu acho que nós não seríamos completamente diferentes sem isso, que é o nosso real, né? O tema aqui da nossa mesa. A presença portuguesa é o nosso real, o que aconteceu em 1500 é o nosso real. E quando se lida com o real, precisa se lidar também com as feridas das decisões que são tomadas e das coisas que acontecem. Nós temos as nossas enquanto nação. Você falou da história de não gostar da pobreza, de não gostar dos pobres, e isso me lembrou do que nós temos vivido enquanto país, e me lembrou de quanto nós estamos apaixonados, nós aqui na Bienal, pelo presidente Marcelo, um presidente leitor, um presidente que trata os escritores como pessoas que têm um papel importante na sociedade. A gente está esperando muito por isso, por essas mudanças, por ter um presidente leitor, voltar a ter um presidente e pessoas que respeitem a literatura, porque é disso. A gente estava aqui com o Cristiano Wapichana antes da nossa mesa, falando desses textos escritos pelos povos originários, ele, o Wapichana, o Daniel, que é Munduruku. Lá no Ceará a gente tem os Tremembés, os Tapebas, os Anassés. O Walter esteve lá no Ceará, conheceu os Anassés, escreveu a alegoria dele, a grande fábula. Essa é a nossa realidade, todas essas misturas e o processo histórico que resulta no que nós somos hoje, com feridas e com grandes belezas. Então, a presença portuguesa aqui é de grande beleza para nós também, a nossa língua e essa nossa ponte. Acho que a gente tem um papel importante como escritores, por isso que eu reforço a importância do intercâmbio Lisboa-Fortaleza, mas, para além disso, a gente tem uma importância muito grande de refazer e de reler. A linguagem é uma forma de reler, de reescrever a história, né? Enxergando as feridas e os erros históricos, os erros que aconteceram, mas pensando em reconstruir tudo isso. Você falou do Freud no começo, a psicanálise é uma reconstrução inconsciente, né? Pensando como o Roberto Gambini pensa, mas a gente tem com a linguagem esse poder de reconstrução também. A literatura é muito importante nisso, nessa leitura de identidade, nisso que a gente precisa refazer para poder olhar para frente. O Brasil está muito sofrido com essa dificuldade de olhar para frente com esperança, mas a literatura é o que pode nos ajudar, com a palavra, é o que pode nos ajudar para redesenhar, com a fantasia, redesenhar um futuro que a gente merece. A gente merece um presidente leitor, um presidente que goste do povo e que goste da literatura. Valeu. Bom, Socorro, senhora, brigadíssimo. Lídia Jorge, também cantado, viu? Muito obrigado a todos e todas aqui. Damos por encerrar a mesa. Isabel, Lucas, Afonso Borges.